Amém? Vamos se achegar ao nosso Deus pela oração. Pai, novamente estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nos conduzir a entender a Tua palavra. Fala conosco esta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado, para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que é que nós buscamos com Deus? O que é que você quer com Deus? Qual é a prioridade da sua vida com Deus? Você quer riquezas, quer bens, quer coisas físicas? Ou você espera ter a presença de Deus na sua vida? Ou você espera ter o conduzir de Deus na sua vida? Ou você espera ter o Espírito Santo lhe enchendo e lhe fazendo cumprir com a palavra de Deus, obedecer, servi-lo verdadeiramente? O que é que nós esperamos de Deus? Por que você está aqui esta manhã? Por que o Senhor lhe chamou? Irmãos, tudo de mais importante na vida de um crente é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o crente não é nada. O crente não serve para nada. Só vai ter o título crente, mas não vai ter a presença de Deus que o move sobre esta terra. Ele não vai ter o incentivo para a pregação do Evangelho. Ele não vai ter, porque ele não tem a força, o conduzir, o impulsionar do Espírito Santo para que ele possa conduzir os perdidos à salvação eterna. Porque este crente colocou os olhos no mundo. E assim ele deseja as coisas do mundo, ele se enche com as coisas deste mundo, com os prazeres, com os objetos físicos, com o direcionamento deste mundo. E quando o crente olha para o mundo vem sobre a vida do crente. E a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é desamizade contra Deus. Quebra-se o laço, porque você se torna um inimigo de Deus. Por quê? Você ama as coisas deste mundo. E uma vez o crente amando as coisas deste mundo, ele perde a presença de Deus. O apóstolo Paulo nos chama a atenção: não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito, não apague o fogo do Espírito. Paulo nos chama a atenção: aquele que esteja de pé, vigie para que não caia. Então, irmãos, tudo que nós temos de mais valoroso é a presença de Deus. E quando o crente perde isso, irmãos, o crente está eliminado. O crente não vai servir mais para nada. Os demônios irão dar risada de você. Os demônios não vão ouvir a sua palavra. Eles vão dar gargalhadas de você. Por quê? Você se diz ser um crente, mas não tem a presença, não tem o Shekinah, não tem a manifestação do Espírito. Por esta passagem, nós ouvimos aqui 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e o 11. Davi estava conduzindo a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas ali houve um fato, e daqui a pouco eu vou falar aos irmãos.
E ocorrendo este fato, Davi desiste de levar a arca para a cidade de Davi, e ali ele coloca na casa de um homem, deixa a arca do Senhor lá. A arca do Senhor, irmãos, é a presença de Deus. Ali estava o maná, a vara de Arão e as tábuas das leis. A presença de Deus estava naquela arca. E assim Davi conduz esta arca para repousar na casa de Obed-edom. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o que foi que aconteceu? E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. A presença de Deus estava na casa daquele homem, um homem que não era judeu, era de outra nação, mas ao fato daquele homem olhar para aquela arca vamos dizer, com subjeição, com carinho, olhar com temor e tremor, Deus o abençoou, irmãos. E aqui nós tiramos algo que serve para a nossa vida. Se você serve a Deus com tremor e temor, com obediência, amando a sua palavra, guardando a sua palavra, a presença de Deus estará com você. A presença de Deus estará viva, porque você obedece a palavra, você ama a palavra, você tem fome e sede da palavra de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. Então, se nós queremos ter um vínculo com Deus, devemos obedecer a sua palavra, devemos guardar esses mandamentos. É o caminho que nós devemos trilhar. Não existe outro caminho para o crente. O crente verdadeiro não vive no conselho do ímpio, na cadeira dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Não, o prazer do crente é a palavra de Deus, e nela medita dia e noite. Este é o prazer do crente. Agora, irmãos, eu quero trazer alguns versículos. Os irmãos não precisam abrir, preste atenção na pregação. Uns versículos que vão nos conduzir a uma pessoa quando perde a presença de Deus, quando a presença de Deus sai daquele lugar e a pessoa fica perdida, sem um direcionamento. Vosso mal proceder. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, aqui relata a vida de um homem que foi chamado para tomar conta do tabernáculo. Aqui fala de Eli. Ele era um sacerdote, ele foi chamado dentro da sua família para tomar conta das coisas de Deus. E chega um certo momento que Eli esquece disso. Chega um certo momento que Eli coloca os olhos dele em outro lugar, que não é as coisas de Deus. E aqui relata, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a toda Israel. E como eles se deitava com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhe dizia: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra o outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, ele não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. Eli era um sacerdote, ele já estava com uma certa idade avançada, e os filhos tomaram o controle de tudo.
os filhos de Eli não eram pessoas retas nos caminhos do Senhor. Eles traziam escândalo para o povo de Deus. Eles se deitavam com as mulheres que estavam na porta do tabernáculo. Eles metiam a mão no sacrifício de Deus, tiravam as melhores partes para ele. Então, esses dois filhos de Eli não eram de reto proceder. E Eli repreende esses dois filhos. E veio um homem de Deus, em 1 Samuel capítulo 2, do 27 ao 31. Ao fato de Eli não tomar uma posição de acordo com seus filhos, Deus envia um servo dele para repreender Eli. E nós vemos aqui no versículo 27. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incensos, para visitar, para vestir um elfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por isso chutastes o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honrastes os teus filhos acima de mim, para fazer gordos com a primícia de todas as minhas ofertas de Israel, meu povo. Irmãos, aqui nós observamos que Deus usa um servo dele, que aqui não relata o nome, para repreender o sacerdote Eli acerca da decisão que ele não tomou, porque ele era para repreender os filhos e tirar os filhos de frente do tabernáculo, mas ele se acomodou, irmãos. Ele ficou acomodado, e Deus traz um servo teu para repreender. Ele diz o que? Ele escolheu a família de Eli para estar na frente do tabernáculo, para cuidar das coisas do tabernáculo. Ele disse que todas as tribos de Israel, ele escolheu a família dele, a tribo dele, para estar na frente. Ele disse que todas as ofertas que o povo sacrificava, eles faziam parte das ofertas. Tudo aquilo que o povo trazia ao tabernáculo, eles faziam parte. Então Deus honrou aquele povo com a sua presença, honrou aquele povo com o fato dele estar na frente do tabernáculo, sendo sacerdote. Mas Eli acostumou, irmãos. Isso nos traz um momento para nos atentar em nossa vida com Deus. Eli se acostumou e deixou os filhos tomarem a frente. Não repreendeu, não tomou a posição, e Deus vem e o repreende. O 30, versículo 30. Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. Algo que nos chama atenção, irmãos. Olha o que Deus diz: ele irá honrar aquele que o honra. Irmãos, nós devemos abrir os olhos. Quando você foi chamado para servir o Senhor, a nossa vida agora é de servir, ser servo e servas do Senhor. Nós devemos honrar o Senhor em tudo, irmãos. A palavra dele diz: pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. Não terão as bênçãos de Deus.
Isso nos chama a atenção. O 31: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. Olha a maldição que Deus traz em cima de Eli. Ele disse que vai cortar todos da família dele, e não haverá um velho, uma pessoa não vai envelhecer, porque Deus iria cortar todos, Deus iria matar todos. Por quê? Por falta de desobediência, irmãos, falta de temor, falta de tremor. Deus faz a promessa aqui: eu cortarei todos da sua casa, não vai ficar um sequer. Os filhos de Eli foram mortos. Onde é que nós vemos isso? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 e o 11. Aqui começa a mão de Deus pesando na vida de Eli e na vida da sua casa, no caminhar da sua casa. Os filisteus se levantam contra Israel e vão à batalha contra Israel. Mas os filhos de Eli, que não temiam a Deus, o que é que eles fazem? Ele pega a arca do Senhor e leva para o campo de batalha, sem ter a permissão de Deus, achando eles que a arca estando lá com eles iriam ganhar a guerra. Mas Deus não mandou fazer isso. Mas eles, sem temor, sem tremor, pegam a presença de Deus e levam para a guerra. E o que é que acontece? E os filisteus lutaram e Israel foi ferido. E eles fugiram, cada homem para a sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. Nesta guerra, 30.000 homens de Israel morrem. E a arca do pacto foi tomada. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Olha a causa da desobediência. Por causa da desobediência, esses homens são julgados por Deus. Ele leva a arca do Senhor lá para a guerra, achando que Deus ia dar vitória a eles, e Deus permite que Israel perca, seja ferido pelos filisteus, e 30 homens morrem nesta guerra, e Ofni e Finéias morrem junto, os filhos de Eli. E aqui nós vemos, irmão, os filisteus levam a arca, e ao fato de os filhos de Eli morrer, da guerra vem trazer a notícia a seu pai, a Eli. Eli está sentado à beira do caminho, esperando notícias ali dos seus filhos. E aquele homem vem e traz a notícia: seus filhos morreram e a arca do Senhor foi levada. E a palavra diz que Eli cai para trás e quebra o pescoço e morre. Olha o que aconteceu, olha a tragédia de quando você não honra a Deus. Agora, os filisteus levam a arca do Senhor. Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. E os filisteus levaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer até Asdote. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles os trouxeram à casa de Dagon. E Dagon era o deus dos filisteus, e a puseram junto a Dagon. E quando os de Asdote se levantaram pela manhã, eis que Dagon estava caído com a face em terra, diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagon e colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagon estava caído com a face em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagon lhe foi deixado. Glória a Deus.
Veja bem, os filisteus aqui pegam a arca do Senhor e levam para dentro do templo de Dagon, os deuses dos filisteus. E ali, irmãos, acontece algo inusitado, que eles nunca iriam imaginar. Olhe bem, quando eles acordam pela manhã e vai ao templo de Dagon adorar, encontra a estátua de Dagon com a face caída sobre terra. E aqueles homens ficam ali sem saber o que aconteceu. O que foi que aconteceu? E ali eles levantam novamente. Quando é no outro dia de manhã que eles voltam, Dagon está com a cara sobre terra e as mãos cortadas. E aqueles homens ficam sem entender o que é que está acontecendo. Veja bem, a manifestação de Deus. Esta manifestação queria mostrar aos filisteus que Deus é Deus, irmãos, e nenhum outro Deus suposto pode aguentar a presença de Deus. Naquele momento, a presença de Deus derruba aquele ídolo. O outro fato, corta a cabeça daquele ídolo, corta as mãos para dizer, ó, ele tem imagem de mão, tem olhos, tem ouvido, tem boca, mas ele não faz nada. Mas eu não, eu faço acontecer. Deus queria mostrar a eles que aquele Deus não servia para nada. Se você não tiver a presença de Deus, outros deuses supostos não servem de nada, irmãos. Hoje nós vemos muitas pessoas se prostrarem diante de deuses falsos, deuses que são formados pela sua imaginação, porque só existe um Deus, e esse o que fez o céu e a terra, e não existe outro. Nós tiramos o ensinamento daqui de que só existe um Deus, e Deus mostrou isso aos filisteus, que a presença dele a ninguém pode suportar. Ninguém pode aguentar a presença de Deus. Os falsos deuses não podem suportar a presença de Deus. Ninguém fica em pé diante do Senhor. E o que se acontece mais com a arca do Senhor naquele lugar? Aqui os filisteus, os filisteus levam a arca do Senhor. A mão do Senhor cai sobre a vida dos filisteus, sobre o povo dos filisteus. Com o quê? Com hemorroidas e camundongos. Deus traz uma maldição naquele povo, e aquele povo começa a brotar hemorroidas no corpo, ferimentos, tumores. Os ratos invadem aquele lugar de uma forma tão grande que aquele povo nunca viu. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar. 1 Samuel capítulo 5 versículo 6. Porém a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdote, e eles os destruiu e os feriu com hemorroidas até Asdote e os seus termos. Todas as cidades que estavam ao redor de Asdote, a cidade dos filisteus, foram feridas com hemorroidas. No capítulo 6, versículo 5, aqui relata que camundongos que devastavam a terra. Então Deus fere aquele povo, porque a presença dele estava ali, irmãos. E aquele que não colocado, aquele que não tem autoridade para estar na presença de Deus, Deus traz consequências. Este povo era um povo que adorava Dagon, era um povo idólatra, um povo que não temia a Deus. Então o que Deus faz ali? Traz terror sobre aquele lugar, de algo tão forte, irmãos, tão
forte que aquele povo manda a arca embora de lá. Eles não querem, se você for ler, eles não querem mais a presença da arca naquele lugar. E eles colocam, eles pegam, fazem um carro de boi novo, pega 2 vacas novas que estavam amamentando, que nunca foi colocado jugo, coloca nessas vacas o carro, coloca a arca e manda embora. E ali aquelas vacas saem conduzindo a arca do Senhor, ungindo e conduzindo a arca retamente. E essa arca vai até outro lugar. Feriu os homens de Bet-Semes. A arca do Senhor chega até Bet-Semes. Em 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 ao 21. E feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor, e ele até feriu o povo, do povo 5.070 homens, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante desse Senhor Deus Santo? E a quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Quierate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, desce e faz-se subir até vós. A arca sai do território dos filisteus e vai até Bet-Semes, mas lá esses homens têm curiosidade. Eles abrem a arca do Senhor e olham o que é que está dentro. E ali a palavra diz que Deus desceu a mão sobre aquele povo. De grande massacre aconteceu naquele lugar. Muitos morreram por ter olhado a arca do Senhor. Não tiveram temor e tremor, irmãos. Isso nos chama atenção. Como é que você está na presença do Senhor? Como é a sua vida na presença de Deus? Você tem tremor e temor das coisas de Deus? Você sabe que Deus é um Deus santo, um Deus que não aceita o pecado? Você sabe disso? Esses homens não tiveram tremor e temor de Deus, abriram a arca e olharam o que estava dentro, e ali Deus pesa a mão àqueles homens, e o povo, 50.070 homens foram mortos. E a palavra diz, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muito do povo, com um grande massacre. Irmãos, nós devemos nos atentar como estamos vivendo diante de Deus. Muitos aí estão vivendo como querem, fazendo a sua vontade. Eu sou crente, bota a Bíblia do braço, eu sou crente, mas a vida já é torta. Não é uma vida com Deus, não é uma vida que expressa Deus a outros. Os perdidos não vê Deus nestas pessoas, porque nos momentos de decisão eles procuram agradar o seu coração. Eles querem agradar o seu ventre. O Deus dele é um ventre. Eu e eu. Mas você tem que entender que você foi chamado. E quando nós somos chamados, nós não temos mais vida, irmãos. A nossa vida agora é para Deus, somente dele. Devemos viver a nossa vida completamente para agradá-lo. Por quê? Porque algo precioso ele já te deu, irmãos. Algo de muito valor foi te dado. Lembre quando você estava nas trevas, longe de Deus, destituído de sua glória, e Deus foi lá e te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, você vai continuar olhando para as trevas, vivendo nas trevas, se agradando com as trevas? É óbvio que não, irmãos. Nossa vida agora tem que brilhar Cristo. Cristo tem que brilhar. E este brilho, irmãos, tem que ser intenso, para que
que as pessoas vejam Cristo nas suas atitudes, no seu falar, no seu proceder. O que é que aconteceu com aquele homem? Ele era um cachaceiro, era um alcoólatra, dava mau testemunho, mas agora aquele homem é um homem digno, um homem que não se vê falar mais nada dele. O que é que aconteceu? A presença de Deus, irmãos, a presença de Deus. Quando os homens de Bet-Semes mandam a arca embora, a arca vem para a casa de Abinadab. Nós vemos isso, a casa de Abinadab, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e o 2. E os homens de Querate-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e o trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e sacrificaram e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Querate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. A arca volta para praticamente junto do povo de Deus, fica por um período de mais ou menos 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era um homem que era um sacerdote, e esta arca fica lá repousando. Mas devemos prestar atenção, irmãos, que esta arca fica na casa de Abinadab há cerca de 20 anos. Mas nessa casa, irmãos, não há nenhuma manifestação de Deus, não há nenhuma abençoar de Deus. Foi o que nós lemos em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e 11, que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E a palavra diz que ali durante 3 meses Deus abençoou este homem, Deus abençoou tudo o que ele tinha. 3 meses. Aqui fica cerca mais de 20 anos na casa de Abinadab, mas nós não vemos nenhum relato de bênçãos na casa deste homem. Nós não vemos nenhum fato que fala que Deus abençoou, Deus derramou graça neste homem. Não, a arca ficou lá. Quem sabe, porque a palavra não relata, o que acontecia naquele lugar? Os homens, porventura, se acostumaram com isso. Isso nos chama atenção. Eles se acostumaram com a arca ali. E ao fato de acostumar, você não tem mais reverência às coisas de Deus, irmãos. Você não tem mais reverência às coisas de Deus. Você fica irreverente. Você acostuma com aquela situação e aquilo não lhe chama mais atenção. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. E o que é ter zelo? E o que é zelar? É você cuidar, irmãos. Você cuidar, você se colocar diante do Senhor para cuidar, para zelar, para ter carinho, para ter afeto com as coisas de Deus. Quem sabe aqui Abinadab acostumou com aquela situação ali e não temia mais a Deus, não iria levar o sacrifício a Deus por levar, não por amor, mas pelo ofício que ele tinha, ele se acostumou com aquilo e levava de qualquer jeito, entregava de qualquer jeito. Não, hoje tem que sacrificar, vai lá, sacrifica, mas não tinha dedicação, não tinha amor, não tinha carinho com as coisas de Deus, não tinha afeto, porque acostumou. E isso nos chama atenção, irmãos, para a nossa vida com Deus. Cuidado, para você não estar se acostumando com Deus. E como Deus vai te abençoar se você não é zeloso com as coisas dele? Como Deus vai derramar bênção na sua vida se você não preza mais as coisas de Deus, não tem tremor com as coisas de Deus? Se você anda neste mundo de qualquer jeito, tem um rótulo cristão, mas continua fazendo tudo aquilo que eu sempre fiz, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, como Deus vai te abençoar? Como?
Se eu agora não me coloco, eu sou um cristão, eu sirvo ao Deus vivo, então toda a minha vida tem que ser diferente. Tudo que eu fizer agora, eu tenho que pensar que Deus está gostando disso. Será que Deus está decretando? Não? Está certo, eu gostei. Será? Eu tenho que pensar nisso. A minha vida agora tem que ser assim, ó. Se eu der um passo, eu tenho que dar um passo para a glória de Deus. Se eu fizer algo, eu tenho que fazer para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado em tudo que eu faço. Em tudo dai graça, em tudo glorifica a Deus. Então, irmãos, é algo que nos chama a atenção. A arca fica na casa de Abinadab há cerca de levou mais de 20 anos, porque Saul reinou por mais de 40 anos, então a arca ficou muito tempo lá na casa de Abinadab, e não víamos nenhuma manifestação de Deus. E Davi é estabelecido rei, e Davi coloca em seu coração, eu irei buscar a arca do Senhor para dentro da cidade de Davi, a Jerusalém. A arca de Deus tem que ficar aqui. Então Davi é zeloso com as coisas de Deus. Nós devemos ser assim, irmão, se preocupar com as coisas de Deus. Eu estou na igreja, eu tenho que me preocupar com a igreja, eu tenho que me preocupar com meus irmãos, eu tenho que saber se não está precisando de algo, eu tenho que saber se meus irmãos não estão necessitados de algo, eu tenho que ter um zelo às coisas de Deus, porque aqui não é meu, isso aqui é de Deus, a igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu perder este zelo, a igreja vai cair, irmãos. O Senhor irá remover o candelabro da igreja. A igreja não vai ter mais o poder de Deus, não vai ter mais a manifestação de Deus. E Davi coloca o seu coração para trazer a arca do Senhor para dentro da cidade. Onde é que nós vemos isso? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 ao 3. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000 homens. Davi escolheu para trazer a arca do Senhor. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Bealim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cuja o nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E ele colocou a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que fica em Gibeá. E o Uzá e Aió, os seus filhos de Abinadab, conduziu o carro novo. Agora, irmãos, nós chamamos a atenção de algo. A palavra de Deus nos diz que a arca do Senhor só poderia ser conduzido pelo sacerdote. E ali havia argolas do lado da arca, e eles colocavam uma vara e os sacerdotes carregavam no ombro. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos que Davi copia o que os filisteus fizeram. Os filisteus construíram um carro de boi, colocaram 2 vacas novas e nunca foi colocado jugo, e mandou a arca do Senhor. E Davi faz a mesma coisa, irmãos. Mas Davi sabia que a arca do Senhor não poderia ser carregada de outra forma, só pelos sacerdotes. Mas nesse fato Davi pode ter esquecido e manda a arca vir num carro novo. E Deus, irmãos, mais uma vez desce a sua mão. A ira do Senhor. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 ao 10. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o fere ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus.
E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pesar Uzá até este dia. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da casa de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. Davi cometeu um erro grave aqui, irmãos, pois a arca do Senhor não poderia ser carregada por mais nada a não ser os sacerdotes. E pelo fato de Davi cometer um erro, uma pessoa é ferida por Deus. Uma pessoa perde a vida por causa de uma desobediência. Quando o carro de boi passa ali por lugares que tinham pedras, o carro começa a balançar, e o Uzá vai tentando ajudar a Deus colocar a mão na arca, mas ele sabia que ninguém poderia tocar na arca. Vê o que foi que aconteceu com os filisteus, vê o que aconteceu com os moradores de Bet-Semes. Deus derramou a sua ira sobre eles, mas Uzá era filho de sacerdote, ele sabia que não podia botar a mão na arca, mas mesmo assim ele tenta na sua mente ajudar a Deus e coloca a mão na arca do Senhor, na presença de Deus, e Deus ali o mata na hora, na mesma da hora. E o que é que nós tiramos daqui? Irmãos, a obediência a Deus, a obediência a Deus. Veja que Uzá sabia que não poderia colocar a mão na arca, mas ele vai com o seu intuito querer ajudar a Deus. Deus precisa de ajuda, irmãos. Deus precisa de ajuda. Deus é um velho que você pega pelo braço para atravessar a rua. Deus precisa de ajuda. Ele sabia o que Deus queria dele, que ele obedecesse a ordem de Deus, mas este homem vai e coloca a mão na arca e Deus o fulmina naquela mesma hora. E com isso, Davi fica irritado e coloca a arca na casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 ao 13. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Estas bênçãos foi tão grande que chamaram a atenção do povo e contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilos. E assim sucedeu que quando aquele que carregava uma arca do Senhor havia avançado 6 passos, ele sacrificava boi e novilhos cevados. Deus abençoou Obed-edom de uma forma tão grande que chamou a atenção do povo. E o povo vai lá, Davi, Deus abençoou aquele homem de uma forma tão grande, Davi, traz essa arca para cá. E Davi se levanta e pega a arca do Senhor e traz para dentro da cidade. Mas agora ele fez do jeito certo, e assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor havia avançado 6 passos, ele sacrificava boi e novilhos cevados. Irmãos, quando Deus derrama a bênção em tua vida, irmãos, isso é visto, as pessoas veem Deus te abençoando, irmãos. E por que Deus te abençoa? Porque você cumpre com a palavra dele, você é obediente, você vive as coisas de Deus, irmãos. Irmãos, para a gente viver as coisas de Deus, não é de qualquer jeito, não é do jeito que você acha que tem que viver. Eu tenho que ser feliz, eu vou enterrar minha vida. Irmãos, você foi chamado, não
Não é mais você, agora é Deus em sua vida, irmãos. Então tua vida tem que ser uma vida sujeitada à palavra de Deus. Você tem que amar a palavra. Jesus aqui nos quer levar esta manhã a algo para que a gente possa compreender. Todos esses versículos que eu li, irmãos, só nos leva à obediência, só nos leva ao temor, ao tremor de Deus, ter reverência, ser reverente com as coisas de Deus. E aqui em João capítulo 15, versículo do 1 ao 11, Jesus vem nos trazer algo fundamental para a nossa vida. Se nós quisermos a presença de Deus, nós temos que estar em Cristo verdadeiramente. Se você quer a manifestação de Deus na sua vida, você tem que servir verdadeiramente. Você tem que estar conectado com Cristo. A sua vida agora é dele e ele é seu. É uma ligação, irmãos. Tem que ter essa ligação, porque se não tiver, é quebrado, irmãos. E as bênçãos do Senhor não vêm sobre a sua vida. E pode ser porventura que Deus desça a sua mão sobre a sua vida. Não porque Deus é ruim, não, para que você abra os olhos e enxergue, eu preciso retornar, eu preciso ter esses laços, eu preciso estar firme diante do Senhor, eu preciso ter uma vida santa, uma vida que fale de Cristo. Muitas vezes Deus derrama a sua mão, pesa a sua mão na vida do crente, para que o crente abra os olhos e enxergue. Eu tenho que viver a palavra, eu tenho que amar, eu tenho que ter sede e fome de Deus. E aqui em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 11, olha o que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possas trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens o carregarão e o lançarão no fogo, e eles serão queimados. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. O que é que nós tiramos daqui, irmãos? Tudo que foi falado aqui, esse versículo agora, João 15, do 1 ao 13, o que é que nós tiramos para nossa edificação? Se você quer a presença de Deus na sua vida, se você quer a presença de Deus na sua casa, o que é que nós devemos fazer? Guardar a palavra de Deus, irmãos. Guardar. Se vós guardardes os meus mandamentos, o que vai acontecer? Permaneceis no meu amor. O Senhor nos chama atenção, irmãos, que a nossa vida agora é a palavra de Deus, irmãos. Toda a nossa vida
vida é conduzida pela palavra. Nós não temos mais que ouvir pessoas, nós não temos mais que se agradar com as coisas deste mundo, nós não temos mais de ter conselhos mundanos, viver padrões mundanos. Não, a nossa vida foi transformada. Nossa vida foi transformada e agora vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos debaixo da mão de Deus, dos ensinamentos de Deus. Nós vimos aqui o que aconteceu com as pessoas que não temem a Deus, que não temem, não tremem diante do Senhor. Deus pesou a sua mão. Nós vemos aqui a casa de um sacerdote que acostumou com as coisas de Deus. Então, as bênçãos de Deus foi fechada, a janela do céu foi fechada para este homem, para esta família. Mas nós nos deparamos com um homem que foi subir, ele se prostrou diante de Deus. Ele obedeceu, ele teve temor. E o que foi que aconteceu? Deus derramou bênçãos na casa deste homem, Obed-Edom, de tão grande maneira que chamou a atenção do povo. O povo foi lá: Davi, traz essa arca para cá, nós não podemos ficar sem essa arca. Olha lá o que aconteceu na casa de Obed-Edom, abençoou tudo que ele tem, a casa foi abençoada. Então, se nós queremos bênçãos, e eu falo aqui bênçãos espirituais, você quer um carro, você quer uma casa, vá trabalhar, trabalhe, lute, corra atrás. Deus vai abrir portas, mas é com o seu suor que você vai conseguir. Deus vai ajudar? Vai. Deus vai abrir o caminho para você passar, mas você tem que lutar para correr com os seus sonhos. Mas eu lhe falo aqui, é bênçãos espirituais, para você ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, ter a presença de Deus na sua casa, na sua família. O que é mais importante nesta vida do que a presença de Deus? O que é mais importante? O que nós temos de mais valor se não for a presença de Deus? Olhe para ali, para o mundo, para ver como as pessoas estão correndo para lá, correndo para cá, sem ter um porto seguro, sem ter onde se agarrar. Quando a dificuldade chega, a ansiedade, a preocupação chega, eles não sabem o que faz, eles não sabem quem se agarrar. Eles não entendem que existe um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é compassivo. Eles não entendem porque não conseguem enxergar, porque a bênção de Deus não veio, porque o Espírito Santo não conduziu a abrir os olhos para enxergar, e o diabo coloca o véu sobre eles para que eles não enxerguem a verdade. Ontem tivemos aqui uma senhora que não conhece a Deus, mas eu creio que o Espírito de Deus já está conduzindo para conhecer a verdade, porque ninguém pode vir a Cristo, porque se o Pai que eu trouxe, que eu enviou, não trouxer, ninguém pode vir à igreja do Senhor, se Deus não permitir que venha. Se fosse assim, aqui estava cheio de gente. Olha quantos passam aí, para lá e para cá. Eles conseguem enxergar? Não conseguem, porque Deus não abençoou. E nós vemos tudo isso, irmãos, e olhamos para dentro de nós e analisamos: como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho tremor das coisas de Deus? Será que eu vivo verdadeiramente a palavra de Deus? Será? Será que tudo que eu falo agrada a Deus? Será que tudo que eu faço agrada a Deus? Será? Jesus diz: se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Se você quer ser discípulo do Senhor, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que ser submisso a Ele. Essas palavras entrem no nosso coração, pela ação do Espírito Santo, nos faça entender como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, o que devemos falar, como devemos agir, para que assim as bênçãos do Senhor possam vir sobre a nossa vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.